uma questão que caiu no Enem 2009. Uma questão considerada nível difícil. Difícil pela interpretação e não pelos conteúdos cobrados na questão. Preste atenção na leitura e nas informações importantes que eu já destaquei aqui e que você vai apenas grifar lá na sua prova. Façamos a leitura, vamos lá. Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é de 605 kg. Opa, informação importante. Eu vou grifar essa informação na minha prova. O peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é de 605 kg. Continuando a leitura. E a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorre competição dessa categoria, o mais longo fica na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. Opa! Distância percorrida nesse circuito que fica na Bélgica, cada volta tem quantos quilômetros de extensão? 7 quilômetros. Vamos guardar essa informação, grife lá na sua prova. Continuando a leitura. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 quilômetros para cada 100 quilômetros. Outra informação importante. O consumo médio, 75 litros para cada 100 quilômetros. Continuando a leitura. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade 750 gramas por litro. Outra informação importante. A gasolina usada por este piloto tem densidade 750 gramas por litro. Esteja no circuito da Bélgica parado no boxe para abastecimento. Caso ele pretenda dar 16 voltas ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Então, o piloto estava parado no boxe, ele foi reabastecer e ele pretendia dar 16 voltas. Caso o piloto pretenda dar mais 16 voltas depois que ele sair do boxe. E aí a pergunta é, para ele dar essas 16 voltas, qual será o peso mínimo do seu carro? Claro, o peso mínimo, ele não precisa ter uma grande quantidade de gasolina para dar 16 voltas. Ele pode abastecer, o engenheiro vai fazer as suas contas e vai dizer para a equipe, olha, coloca tantos litros que ele vai completar lá a volta, né, as 16 voltas, e o carro não precisa estar tão pesado. Quanto mais peso no carro, mais força, mais vai exigir do carro. Então comece a fazer pergunta, né? Eu quero calcular qual é o peso mínimo do carro. Bom, lá na primeira informação, o peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é 605 km². Eu preciso calcular a quantidade de gasolina para dar 16 voltas. Calculando a quantidade de gasolina, eu vou poder transformar isso para peso, em gramas, porque nós temos a densidade da gasolina, 750 gramas por litro. 1 litro tem peso 750 gramas. 2 litros vai dobrar o peso da gasolina. Então, a primeira pergunta, quantos litros de gasolina para dar 16 voltas? Vamos fazer uma regra de 3.
regra de 3 simples. Quais são as grandezas? Tá aqui, ó. Quantidade de gasolina para fazer uma determinada distância. Distância em quilômetros. 75 litros consigo percorrer com carro 100 quilômetros. 16 voltas foi dado na pista. Cada volta tem quantos quilômetros? 7. Então nós temos a distância aqui, ó. Cada volta tem 7 quilômetros, multiplicado pelo número de voltas. Quanto é o número de voltas? 16. Fazendo essa multiplicação, 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. Então está aqui a nossa regra de 3. 100 quilômetros, para percorrer 100 quilômetros no circuito, são necessários 75 litros de gasolina. Para percorrer 112 quilômetros, vai ser necessário quantos litros de gasolina? X. São grandezas ditas diretamente proporcionais. Se aumenta a distância, gasta-se mais gasolina. Aumentou a distância numa determinada proporção, aumenta também a quantidade de gasolina na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Duas setas no mesmo sentido. Duas setas para baixo. Eu tenho 75 sobre x igual a 100 sobre 112. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 100 dá 100x igual a 75 vezes 112. Querendo multiplicar, você pode. Eu não vou fazer essa multiplicação, porque dá para simplificar aqui, ó, 75 e 100. Lembra que esse 100 que está multiplicando, ele passa dividindo. E aí dá para fazer essa simplificação aqui, ó. 75 sobre 100. Dá para dividir por 25. 75 dividido para 25 daria 3 e 100 dividido para 25 daria 4. Então, vou fazer aqui essa simplificação. Ficaria 3 vezes 112 sobre 4. E aí dá para dividir o 112 por 4. 112 dividido para 4. 11 dividido para 4 daria 2. 2 vezes 4, 8. Para 11 sobra 3. Abaixa o 2. 32 dividido para 4 daria 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Então essa divisão aqui, ó, daria 28. Então ficaria x é igual a 3 vezes 28. 3 vezes 28, 3 vezes 4. 3 vezes 8, né? 3 vezes 28. 3 vezes 8 daria 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Então nós temos a quantidade de gasolina para dar as 16 voltas. 84 litros. Lembra, sempre faça pergunta. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar esses 84 litros, qual vai ser o peso no tanque? Porque eu quero calcular o peso do carro com o piloto e com a gasolina.
A gasolina é essa quantidade. Para dar 16 voltas, serão necessários 84 litros de gasolina. Agora eu vou partir para a informação da densidade. Lembra que 750 gramas por litro. 1 litro, 750 gramas. 2 litros, 2 vezes 750 gramas. 3 litros, 3 vezes 750 gramas. Então eu vou multiplicar esse 84 por quanto? Por 750 gramas. Então nós temos o peso da gasolina para as 16 voltas. 84 vezes 750 gramas. Vamos multiplicar isso. Vamos fazer aqui, ó. 75 vezes 84. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, com 4, 60. Somando agora vai dar 0, 0, 3, 6. Então isso deu, essa multiplicação 84 vezes 750 gramas, deu 6.300 gramas, certo? Lembra que ainda tem mais um zero aqui, né? Então isso dá 63.000. 84 vezes 750 gramas dá 63.000 gramas. Transformando para quilo, isso dá 63 quilogramas. Encontramos o peso da gasolina para dar 16 voltas. 63 quilogramas. A nossa resposta final seria, lembra, o peso do carro, o peso mínimo do carro. O peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605. Peso vazio, certo? Sem a gasolina. Com mais 63 kg de gasolina que ele vai precisar para dar 16 voltas, somando dá 668 kg. Então essa é a resposta. Então uma questão trabalhada, uma questão que você tem que se fazer várias perguntas para poder respondê-la, certo? Mantenha-se calmo. Este é o segredo. Grife as principais informações. Grifou as principais informações, comece a se fazer perguntas, né? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar na resposta certa?